Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para o nosso instante de retiro diário quaresmal. Estamos fazendo este caminho, você já sabe, de meditação das verdades eternas com Santo Afonso Maria de Ligório e o seu livro Preparação para a Morte. Ontem nós meditamos sobre o nosso juízo particular. Hoje Santo Afonso vai falar para nós e nos ensinar a respeito do juízo universal. Vamos entender melhor o que é isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 25ª do juízo universal. Conhecido será o Senhor que faz justiça. Ponto 1º. Não há neste mundo, quando bem se considera, pessoa mais desprezada que nosso Senhor Jesus Cristo. Respeita-se mais a um aldeão que o próprio Deus, porque se teme que esse aldeão, vendo-se injuriado e oprimido, se vingue, movido por violenta cólera. Mas a Deus se ofende e se ultraja sem receio, como se não pudesse castigar quando quisesse. Por isso, o Redentor destinou o dia do juízo universal, chamado com razão nas Sagradas Escrituras o Dia do Senhor, no qual Jesus Cristo se fará reconhecer por todos como universal e soberano Senhor de todas as coisas. Esse dia não se chama dia de misericórdia e perdão, mas dia da ira, da tribulação e da angústia, dia de miséria e calamidade. Nele o Senhor se ressarcirá justamente da honra e da glória que os pecadores quiseram arrebatar-lhe neste mundo. Vejamos como há de suceder o juízo nesse grande dia. A vinda do divino juiz será precedida de maravilhoso fogo do céu, que abrasará a terra e tudo quanto nela existe. Palácios, templos, cidades, povos e reinos, tudo se reduzirá a um montão de cinzas. É mister purificar pelo fogo esta grande casa contaminada de pecados. Tal é o fim que terão todas as riquezas, pompas e delícias da terra. Mortos os homens, soará a trombeta e todos ressuscitarão. Dizia São Jerônimo: quando considero o dia do juízo, estremeço. Parece-me ouvir a terrível trombeta que chama: levantai-vos, mortos, e vinde ao juízo. Ao clamor pavoroso dessa voz, descerão do céu as almas gloriosas dos bem-aventurados para se unirem a seus corpos, com que serviram a Deus neste mundo. As almas infelizes dos condenados sairão do inferno e se unirão a seus corpos malditos, que foram instrumentos para ofender a Deus. Que diferença haverá então entre os corpos dos justos e os dos condenados? Os justos aparecerão formosos, cândidos, mais resplandecentes que o sol. Feliz aquele que nesta vida soube mortificar sua carne, recusando-lhe os prazeres proibidos, ou que, para melhor refreá-la, como fizeram os santos, a macerou e lhe negou também os gozos permitidos dos sentidos. Regozijar-se-á, então, de haver vivido assim, como se alegrou São Pedro de Alcântara, que pouco depois de sua morte apareceu a Santa Teresa de Jesus e lhe disse: ó feliz penitência, que tamanha glória me alcançou! Pelo contrário, os corpos dos réprobos serão disformes, negros e hediondos. Que suplício, então, para o condenado ter de unir-se a seu corpo. Corpo maldito, dirá a alma, foi para te contentar que me perdi, responder-lhe-á o corpo. E tu, alma maldita, tu que estavas dotada da razão, por que me concedeste aqueles deleites que por toda a eternidade fizeram a tua e a minha desgraça? Tremendo, né? Vamos rezar juntos. Meu Jesus e meu Redentor, que um dia deveis ser meu juiz, perdoai-me antes que chegue esse dia terrível,
não apartes de mim o teu rosto. Agora sois meu Pai, e como tal recebi de vossa graça o Filho e como tal recebei na vossa graça o Filho que volta cheio de arrependimento a vós. Meu Pai, peço-vos perdão. Fiz mal em ofender-vos e afastar-me de vós. Não mereci esse tratamento tão detestável. Eu me arrependo de tudo. Perdoai-me, pois, não aparteis de mim o vosso rosto, nem me abandoneis como mereço. Lembrai-vos do sangue que por mim derramastes e tende misericórdia de mim. Meu Jesus, não quero outro juiz do que vós. Dizia São Tomás de Vilanova, gostosamente me submeto ao juízo daquele que morreu por mim e que para não me condenar quis ser ele condenado ao suplício da cruz. Já São Paulo havia dito, quem é aquele que condena? Cristo Jesus que morreu por nós. Amo-vos, meu Pai, e desejo nunca mais me separar de vós. Esquecei as ofensas que vos fiz e dai-me grande amor à vossa bondade. Desejo que este amor seja maior do que a ingratidão com que vos ofendi. Sem a vossa assistência, porém, não sou capaz de vos amar. Auxiliai-me, meu Jesus. Fazei que minha vida seja conforme ao vosso amor, a fim de que no dia derradeiro mereça ser contado no número dos vossos eleitos. Ó Maria, minha rainha e minha advogada, socorrei-me agora, porque, perdendo-me eu, já não me podereis valer naquele dia terrível. Vós, Senhora, rogai por todos, rogai também por mim, que me prezo de ser vosso devoto e que tanta confiança tenho em vós. Ponto segundo. Assim que os mortos ressuscitarem, farão os anjos que se reúnam todos no vale de Josafá para serem julgados, e separarão ali os justos dos réprobos. Os primeiros ficarão à direita, os condenados à esquerda. Profunda mágoa sente quem se vê separado da sociedade ou da igreja. Quanto maior será a dor de ver-se banido da companhia dos santos. Que confusão experimentarão os ímpios quando, apartados dos justos, se sentirem abandonados. Disse São João Crisóstomo que se os condenados não tivessem de sofrer outras penas, essa confusão bastaria para dar-lhes os tormentos do inferno. Haverá filhos separados de seus pais, esposos de suas esposas, amos de seus servos. Dize-me, meu irmão, em que lugar crês que te acharás então? Está falando conosco aqui, né, e contigo aí. Em que lugar crês que te acharás então? Queres estar à direita? Com os santos? Abandona, portanto, o caminho que conduz à esquerda. Aos réprobos. Neste mundo, tem-se por felizes os príncipes e os ricaços, e se desprezam os santos, os pobres e os humildes. Ó cristãos fiéis que amais a Deus, não vos aflijais por viverdes tão atribulados e vilipendiados neste mundo. Vossa tristeza se converterá em gozo. Então verdadeiramente sereis chamados bem-aventurados e tereis a honra de ser admitidos à corte de Cristo. Em que celestial formosura resplandecerá um São Pedro de Alcântara, que foi injuriado como apóstata, um São João de Deus, escarnecido como louco, um São Pedro Celestino, que renunciando ao pontificado morreu num cárcere. Que glória alcançarão tantos mártires entregues outrora à crueza dos verdugos. Que horrível figura, pelo contrário, farão Herodes, um Pilatos, um Nero e outros poderosos da terra condenados para sempre. Ó amigos e cortejadores deste mundo, ide para o vale, naquele vale vos espero. Ali sem dúvida mudareis de parecer, ali chorareis vossa loucura. Infelizes, tendes de representar um brevíssimo papel no palco deste mundo e preferis o de réprobos na tragédia do juízo universal. Os eleitos serão colocados à direita e para a maior glória, segundo afirma o apóstolo,
serão elevados aos ares, acima das nuvens, e esperarão com os anjos a Jesus Cristo que deve descer do céu. Os réprobos à esquerda, como reses destinadas ao matadouro, aguardarão o Supremo Juiz, que há de tornar pública a condenação de todos os seus inimigos. Abrem-se, enfim, os céus que aparecem os anjos para assistir ao juízo, trazendo sinais da paixão de Cristo, disse Santo Tomás. Singularmente resplandecerá a Santa Cruz, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra chorarão. Como à vista da cruz, exclama Cornélio à lápide, hão de gemer os pecadores que desprezaram sua salvação eterna, que tanto custou ao Filho de Deus. Então, diz São João Crisóstomo, os cravos se queixarão de ti, as chagas contra ti falarão, a cruz de Cristo clamará contra ti. Os santos apóstolos serão assessores deste julgamento e todos aqueles que os imitaram, e com Jesus Cristo julgarão os povos. Ali também assistirá a Rainha dos Anjos e dos Homens, Maria Santíssima. Aparecerá, enfim, o eterno Juiz em luminoso trono de majestade. E verão o Filho do Homem que virá nas nuvens do céu com grande poder e majestade. À sua presença chorarão os povos. A presença de Cristo trará aos eleitos inefável consolo, e aos réprobos aflições maiores que as do próprio inferno, disse São Jerônimo. Dai-me o castigo que me quiserdes, mas não me mostreis naquele dia o vosso rosto indignado. São Basílio disse, esta confusão excede toda a pena. Cumprir-se-á então a profecia de São João. Os condenados pedirão às montanhas que caiam sobre eles e os ocultem à vista do juiz irritado. Vamos rezar juntos. Meu caríssimo Redentor, Cordeiro de Deus que viestes ao mundo, não para castigar, mas para perdoar os pecados. Perdoai-me, Senhor, antes que chegue o dia em que deveis julgar-me. Ver-vos então, Cordeiro sem mácula, que com tanta paciência me tendes aturado, e perder-vos para sempre seria o inferno do meu inferno. Perdoai-me, pois, reitero o meu pedido. Salvai-me por vossas mãos misericordiosas, deste abismo em que me fizeram cair os pecados. Arrependo-me ao sumo bem de vos ter ofendido tantas vezes. Amo-vos, meu Jesus, que tanto me amais. Pelos merecimentos de vossa morte, dai-me a grande graça, que me converta de pecador em santo. Prometestes exalçar a quem vos suplica. Não vos peço bens terrenos, mas a vossa graça e o vosso amor. Nada mais desejo. Ouvi-me, Jesus, pelo amor que me consagrastes ao morrer por mim na cruz. Sou réu, ó Juiz amantíssimo, mas um réu que vos ama mais que a si próprio. Maria, minha mãe, tende misericórdia de mim, agora que ainda há tempo de assistir-me. Não me abandonastes quando me esquecera de Deus e de vós. Socorrei-me agora que estou resolvido a amar-vos e servir-vos sempre e nunca mais ofender a meu Senhor. Ó Maria, vós sois minha esperança. Ponto terceiro. Começará o julgamento abrindo-se os autos do processo, isto é, as consciências de todos. Os primeiros testemunhos contra os réprobos serão do demônio, que dirá, segundo Santo Agostinho, Justíssimo juiz, sentencia que são meus aqueles que não quiseram ser teus. A própria consciência dos homens os acusará depois. A seguir, darão testemunho clamando vingança os lugares em que os pecadores ofenderam a Deus. Virá, enfim, o testemunho do próprio juiz que esteve presente a quantas ofensas lhe fizeram. Disse São Paulo que naquele momento o Senhor porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Descobrirá então ante os olhos de todos os homens as culpas dos réprobos, até as mais secretas e vergonhosas, que em vida eles ocultaram aos próprios confessores.
Os pecados dos eleitos, no sentir do mestre das sentenças e de outros teólogos, não serão manifestados, mas ficarão encobertos, segundo estas palavras de Davi. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados são apagados. Pelo contrário, disse São Basílio, as culpas dos réprobos serão vistas por todos, ao primeiro relancear dos olhos, como se estivessem representadas num quadro. Exclama Santo Tomás: se no horto de Getsêmani, ao dizer Jesus, sou eu, caíram por terra todos os soldados que vinham para o prender, que sucederá quando, sentado no seu trono de juiz, disser aos condenados: aqui estou, sou aquele a quem tanto haveis desprezado. Chegada a hora da sentença, Jesus Cristo dirá aos eleitos essas palavras cheias de doçura: vinde, benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Quando São Francisco de Assis soube por revelação que era predestinado, sentiu altíssimo e inefável consolo. Que consolação não sentirão aqueles que ouvirem essas palavras do soberano juiz: vinde, filhos benditos, vinde a meu reino, já não há mais a sofrer nem a temer. Comigo estais e permanecereis eternamente. Abençoo as lágrimas que sobre os vossos pecados derramastes. Entrai na glória, onde juntos permaneceremos por toda a eternidade. A Virgem Santíssima abençoará também os seus devotos e os convidará a entrar com ela no céu. E assim os justos, entoando gozosos aleluias, entrarão na glória celestial para possuírem, louvarem e amarem eternamente a Deus. Os réprobos, ao contrário, dirão a Jesus Cristo: e nós, desgraçados, que será feito de nós? E o juiz eterno dir-lhes-á: já que desprezastes e recusastes minha graça, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, que nunca mais vos quero ver nem ouvir. Ide, malditos, que desprezastes minha bênção. Mas para onde, Senhor, irão estes desgraçados? Ao fogo do inferno, para arder ali em corpo e alma. E por quantos séculos? Por toda a eternidade, enquanto Deus for Deus. Depois desta sentença, diz Santo Efrem, os réprobos despedir-se-ão dos anjos, dos santos e da Santíssima Virgem Mãe de Deus. Adeus justos, adeus cruz, adeus glória, adeus pais e filhos. Jamais nos tornaremos a ver. Adeus, Mãe de Deus, Maria Santíssima. Nesse instante abrir-se-á na terra um imenso abismo, e nele cairão conjuntamente demônios e réprobos. Verão como atrás deles se fechará aquela porta que nunca mais se há de abrir, nunca mais durante toda a eternidade. Ó maldito pecado! A que triste fim levarás um dia tantas pobres almas? Ai das almas infelizes, as quais aguarda tão deplorável fim. Vamos rezar juntos. Meu Deus e meu Salvador, que sentença me reservais no dia do juízo? Se agora me pedisse, Senhor, contas de minha vida, que poderia eu responder senão que mereço 1000 vezes o inferno? Sim, meu Redentor, é verdade que mereço 1000 vezes o inferno, mas sabei que vos amo mais que a mim mesmo, e que das ofensas que vos fiz de tal modo me arrependo, que preferiria ter sofrido todos os males do que ter-vos injuriado. Condenais, ó meu Jesus, os pecadores obstinados, mas não a quem se arrepende e vos quer amar. Aqui estou a vossos pés arrependido. Dai-me a vossa palavra de perdão.
Mas já me declarastes pela boca do vosso profeta: convertei-vos a mim e eu me voltarei a vós. Tudo abandono, renuncio a todos os gozos e bens do mundo e converto-me abraçando a vós, meu amantíssimo Redentor. Recebei-me no vosso coração e inflamai-me no vosso santo amor, de modo que jamais cogite em separar-me de vós. Salvai-me, meu Jesus, e que minha salvação seja amar-vos sempre e louvar sempre vossas misericórdias. Maria, minha esperança, meu refúgio e minha mãe, ajudai-me e alcançai-me a santa perseverança. Ainda se não perdeu ninguém que tenha recorrido a vós, pois, me recomendo. Tende piedade de mim. E hoje, dia em que celebramos São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, também peçamos a ele: São José, tende piedade de mim. Tende piedade de todos nós. Concluindo então esse nosso instante de retiro diário, vamos rezar pelas santas almas do purgatório e também pelas almas de todos os nossos entes queridos falecidos. Vamos rezar pela nossa própria conversão, salvação e santificação, e também de todos aqueles que estão ao nosso redor, em casa, no trabalho, na escola, todos aqueles que nos querem mal. Pedimos a conversão deles e damos a eles o nosso perdão. Àqueles a quem nós prejudicamos de alguma forma, peçamos perdão a Deus por esses erros e também aquelas pessoas. Enfim, vamos pedir pela conversão, salvação e santificação de todos que estão enveredados no caminho do pecado, no rumo da condenação eterna, num rumo nada bom, um rumo que Deus não quer para os seus filhos, mas que nós muitas vezes escolhemos por vontade própria, por mau uso da vontade que nós temos, por mau uso do livre-arbítrio que nosso Senhor nos deu. Rezemos então, e hoje rezemos com São José, pedindo que ele nos guarde, ele que é o patrono da boa morte, ele nos guarde a todos nós para a vida eterna. Para a vida eterna com ele no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, São Pio de Petreutina, Santa Faustina, todos os santos da nossa devoção, todos os santos mencionados por Santo Afonso nessa consideração de hoje e todos os santos beatos e servos de Deus, rogai por nós.
Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. São José, terror dos demônios e patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, terror dos demônios e patrono da boa morte, rogai por nós que recorremos a vós. São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, Pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo, terror dos demônios e patrono da boa morte e patrono universal da Santa Igreja, rogai por todos nós que recorremos a vós. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos aqui esse nosso instante diário de retiro, o tempo que a gente para no meio do dia, né? Em um momento do dia para meditarmos sobre a nossa condição diante de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo em vista a eternidade com Ele. Com a graça de Deus, voltaremos amanhã. São José, que o bom Deus abençoe você pelas mãos de São José, a você, a sua família, os seus propósitos, os seus trabalhos. Em tudo você ame a Deus e possa fazer para a maior honra e glória dele. Deus te abençoe, com a graça de Deus até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.